Vamos lá. Ontem nós paramos na 132, não foi? Aí tinha também, na sequência, a 139 e a 148. Vamos a elas. 139, do livro 3, e 148. Vamos lá, 139 e 148. Vamos começando com a 139, não é isso? Pela listinha, 139. Ela diz assim, ó, do Brasil descoberto, esperavam os portugueses a fortuna fácil de uma nova Índia. Mas o pau-brasil, única riqueza brasileira, de simples extração, antes da corrida do ouro, entre aspas, do início do século XVIII, nunca se pôde comparar aos preciosos produtos do Oriente, ou seja, em matéria de lucratividade. Aí diz, o Brasil dos primeiros tempos foi o objeto dessa avidez colonial. A literatura que lhe corresponde é, por isso, de natureza parcialmente superlativa. Seu protótipo é a carta célebre de Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa fertilidade do solo. Aí diz, a colonização portuguesa no século XVI se valeu de algumas estratégias para usufruir dos produtos economicamente rentáveis no território brasileiro e de medidas para viabilizar a ocupação e a administração do mesmo. Certinho? Aí vai viabilizar a economia canavieira e vai viabilizar o sistema de capitanias hereditárias, depois tentando salvá-lo com o sistema de governos gerais. Aí diz, são exemplos dessas estratégias e dessas medidas respectivamente. Poxa, que questão é essa? É a 139. Vocês não me pediram essa? 139. Foi você, não foi, Darlison? 139, 139. Não é não, a 139 que você tem? Não é essa não, Darlison? Isso. Aí diz assim, a colonização portuguesa no século XVI se valeu de algumas estratégias. Não, é um texto, é um fragmento de texto que tem em cima. Tá errado, é? Ah, tá. Para viabilizar a ocupação e administração. Aí diz, são exemplos dessas estratégias e dessas medidas respectivamente. Vamos lá, quais foram as dúvidas nessa? 139. Todos os itens? São todos os itens? Entendi agora. São todos os itens, Darlison, nessa? Ou os outros também? Acompanha aí, porque se de repente já der, já desenrola agora. A, D e E. A letra A diz, ele quer exemplos das estratégias e das medidas respectivamente utilizadas no processo de colonização do Brasil. Ele está pedindo a questão da economia e medidas para ocupação e administração do território. Aí diz assim, letras A, D e E. A letra A diz, a prática do escambo com os indígenas e a instituição de vice-reinos, comarcas, vilas e freguesias. Os vice-reinados, eles não foram típicos da colonização do Brasil, eles foram típicos das colonizações da América Hispânica, tanto na América do Sul quanto na América Central. Os vice-reinados e capitanias gerais, não confundam com capitanias hereditárias no Brasil, a gente vai estudar isso na colonização espanhola da América, certinho? Então, esse modelo aqui dos vice-reinados, vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado da Nova Granada, isso aqui são exemplos da colonização espanhola na América e não portuguesa. Aí depois a outra que você sugeriu foi dedicado a introdução da cultura da cana-de-açúcar com o uso do trabalho compulsório e instituição do governo geral. Ele quer, certo, aí atividade econômica, ocupacional, administrativa, a D tá boa, que a D diz assim, ó, cultura da cana-de-açúcar como atividade econômica, né? Se você levar em conta o século que ele está pedindo, que é o século XVI. Trabalho compulsório, ou seja, trabalho forçoso, especificamente trabalho escravo, primeiro do índio e depois com a infiltração do trabalho dos africanos. Instituição de um governo geral. Ele podia citar também capitanias hereditárias, dá para aproveitar bem. Aí o outro item, letra E, o comércio da produção de missões jesuíticas e a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. A fundação da Companhia das Índias Ocidentais não tem a ver com a colonização portuguesa no Brasil. Era uma companhia de comércio de mercadores holandeses. Inclusive,
foi tratada como prejudicial. Por quê? Porque foi essa companhia que organizou e articulou as invasões holandesas ao Brasil, que a gente vai ver no domingo. Em 1624, a invasão à Bahia, e em 1630, o início das invasões ao território de Pernambuco. Comércio da produção das missões jesuíticas. A produção das missões jesuíticas não ficava nas mãos da coroa portuguesa a ponto de se tornar uma produção que fosse realmente rentável para a metrópole. O que você tem é o monopólio dessa produção pelos jesuítas, que de início os jesuítas diziam que não era lá muita coisa, mas com o passar dos séculos a coroa portuguesa começou a perceber que não era bem do jeito que os jesuítas diziam. Então, dessas três, a melhor opção é a D de dado. Entendeu agora? Beleza? Vamos mais. Teve outra solicitação. Ontem eu comecei em ordem, eu fui fazendo em ordem crescente. Aí hoje, para inverter, eu vou fazendo em ordem decrescente. Certinho? Comecei das maiorzinhas e aí vou na direção das menorzinhas, para ir misturando. Aí teve uma solicitação também que foi a 148, que eu coloquei aqui. 148, beleza? A 148 foi uma questão do Enem 2015, né? Pega aí, interessante ela, 148. Ela diz assim: gente, esse fragmento de texto, ele tem milhões de questões com esse fragmento de texto da obra de Pero de Magalhães Gandavo. Misericórdia. Em algumas traduções aparece como Gandavo, em outras traduções aparece como Gândavo, Pero de Magalhães Gândavo. Nessa que está como Gândavo. É a primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos Brasil. Certo? O Pero de Magalhães Gândavo, ou Gandavo, em algumas traduções, ele representa aqueles relatos dos famosos cronistas que atuaram no Brasil aí no primeiro século da colonização. Certinho? Aí diz assim, esse fragmento de texto já é uma piada, né? Falar em coisas inéditas, meu Deus, isso aqui não tem nada de inédito, é mais batido que tudo na vida. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, ó. 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Dessa maneira, vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Ou seja, os padrões organizacionais, certo? E comerciais, que eram típicos do continente europeu, por aqui essas comunidades indígenas, certo? Não estavam nem aí para isso. Ou seja, um claro aí choque de culturas, certo? Você vê, independente dos itens, você vê aqui o espanto do relato desse cronista, né? Por não encontrar o que ele classifica como FLR, fé, lei e rei, certo? A questão da adesão ao modelo de fé ibérico, católico romano, cristão, rei no sentido do conceito de política e de governo centralizado que vinha sendo típico na Europa através dos estados absolutistas, também conhecidos como monarquias nacionais, certo? E a lei no sentido de que o conceito de justiça, de direito, de legislação passava bem longe do raciocínio que já se usava na Europa há bastante tempo. Aí diz, a observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na sua língua mencionada, demonstra quais os itens, com dúvidas nessa, na 148. B, C e D, por a dúvida entre as outras duas, então queria entender melhor o erro delas e não acertar no chute. Exatamente, né? Durante o ano você tem que acertar, saber o que é, por quê, né? E no erro também a mesma coisa, né? Para poder aprender, né? Diz assim, demonstra o fragmento, letras B, C e D. B de bola diz, dominação imposta aos índios no início da colonização. Veja, ele está demonstrando a dominação, veja, essa dominação aconteceu no início da colonização, aconteceu. Mas ele quer pela observação desse cronista. A observação está chamando atenção para o domínio estabelecido? Tá, não? Vamos ver a outra, que aqui ele diz, olha, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Veja, lembre-se que no Enem eles sempre procuram colocar situações que ocorreram naquele contexto. Mas existe uma que aqui se encaixa no que ele está pedindo no enunciado. Por mais que essa dominação tenha ocorrido, não é isso que ele está destacando.
Ele diz, a língua de que usam por toda a costa carece, né, das 3 letras, não tem fé, não tem lei, não tem rei, né? Não tem conta, nem peso, nem medidas, ou seja, ele está destacando o que, na opinião dele, estaria faltando nessas comunidades. Aí a outra foi a C de Casa. A C de Casa diz, demonstra, que é o que ele está pedindo enunciar, demonstra o quê? A superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Veja, se usou esse discurso de superioridade da sociedade europeia em relação às comunidades indígenas? Sim, bastante. Mas é isso que ele está destacando aqui, aí você fica um pouco na dúvida. Porque se ele está dizendo que não tem, aí você subentende que ele está, assim, se julgando melhor porque a sociedade europeia teria. Aí essa gera um pouquinho de dúvida na cabecinha de vocês. Aí outra opção, D de dado, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. O nó maior, para vocês interpretarem, fica entre a C e a D agora. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena ou incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Qual é o que se encaixaria mais perfeitamente no texto? Porque, veja, tudo isso aqui foi usado como justificativa para a opressão diante das comunidades indígenas, certo? Mas aí você volta para o texto, porque, veja, ele está pedindo a observação do cronista Papapá em 1576 sobre a ausência na língua mencionada demonstra o quê? Aí você vai para o texto. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha tratar FLR. Coisa digna de espanto. Ou seja, ele está espantado, ele está dizendo, mas como é que pode ser desse jeito? Veja, ele não chega a explicitar, pode ser que ele já estivesse pensando, poxa, os europeus têm um modelo superior, mas o texto, você tem que ir pelo que ele está pedindo. Se ele está pedindo por essa observação, ele não chega a explicitar a ideia de que seria inferior porque ele seria superior. Você já supõe porque você sabe o final dessa história. Só que ele diz, digna de espanto, não tem fé, não tem lei, não tem rei, dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Ou seja, ele mostra um espanto pela ausência dessas situações. Entre a C e a D se encaixa melhor. Aí, depois da D, viria o quê? Como consequência da D? Isso ocorre direto no Enem. Então, como consequência da D de dado, que é uma incompreensão em relação a como se podia viver sem essas coisas, aí vai vir a próxima etapa, que é o quê? A ideia de uma inferioridade do uso dessas estruturas diante de uma noção de superioridade dos europeus. Então, numa sequência, primeiro, pelo que você está vendo no enunciado, primeiro vem o quê? A D de dado, uma postura de aparente incompreensão, claro que já podia estar contido no imaginário dele, é porque são inferiores, mas o texto não está explicitando isso. Mas, como consequência, esse tipo de visão vai ganhar força. Entendeu? O que foi, Thaline? Não entendi, não. Cadê? Cuidado em relação ao Enem, porque assim, quando você lê qualquer coisa sobre visões de cronistas, de portugueses, viajantes como um todo em relação aos indígenas, é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Eles estão sendo preconceituosos, eles estão desdenhando da cultura indígena. Mas, às vezes, se usa um fragmento de texto que, por mais que você saiba que esse preconceito tenha existido, o fragmento de texto não está demonstrando isso. É quando ele diz, por essa observação, aí você tem que olhar a observação, porque o seu cérebro está dizendo preconceituoso, né? Rejeitador da cultura diferente. Calma. Se ele está pedindo por aquele fragmento, veja se naquele fragmento, por aquilo ali que ele está dizendo, dá para você subentender isso. É um raciocínio que na nossa cabeça de seres humanos que vivem no planeta Terra no século 21 depois de Cristo, com tudo que a gente tem hoje, é estranho. Porque tudo hoje que a gente enxerga, visualiza, ouve, percebe, a gente já pensa logo, peraí, isso ele deve estar dizendo isso porque quer dizer outra coisa, a gente sempre já vai adiante, é uma velocidade muito grande
nas tentativas nossas de interpretar todas as coisas, né? Porque a gente se acha bastante e cada civilização na história é assim, ela está num ponto, então, mesmo sem querer, ela acaba se sentindo melhor que as que vieram antes. Mas tenham cuidado com isso. Se ele disser por esse fragmento, aí você olha, se por aquilo só que ele está dizendo, já dá para você tirar essa conclusão. Ou se essa conclusão seria uma etapa subsequente do processo que veio a partir dali. No Enem, eles fazem isso direto. Eles pegam, botam todas as observações referentes a um determinado assunto. Não em todas as questões, em algumas. Todas referentes ao assunto. Então, você vê que tem tudo a ver aí. Só que se você for estabelecer uma sequência de acontecimentos, aí primeiro vem uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, todas estariam certas naquele contexto, mas uma sequência tem um ponto de partida, né? Sugerido pelo enunciado, e aí é nessa que você tem que ir. Beleza? Entendido, meninos? Entendido essa? Oi, Natália. 150. Tá, eu vou botar aqui, tá certo? Eu vou botar 150, mas como existe uma lista de outras na frente, aí eu vou botar as que estão na frente, mas a sua vai chegar na sua, tá? Então, a sua é 150, já tá aqui na lista, depois eu volto para ela. Tem a 150 já na lista? Pronto, tá. Eu não tinha anotado, não. Adicionar 92, 98, 99 e 108, tranquilo. Deixa eu colocar aqui. 92, 98, 99, peraí, que eu não anotei ainda. 99 e 108. Tranquilo, tá? Eu vou seguindo aqui a sequência até chegar nelas. 150 já tá na lista. Tranquilo. Certo? Então, fomos essas duas, ok? Até aí? Aí vamos seguindo a ordem decrescente aqui. Vamos lá, vamos pegar umas menorzinhas agora das que vocês me pediram. Vocês me pediram a 15, me pediram a 16 e me pediram a 38. 15, 16 e 38. Estão aqui na listinha. 15, 16 e 38. Vamos a elas. A 15 diz assim, eu acho que nós tínhamos feito a 15, não, está na lista ainda, né? O período histórico conhecido como transição do feudalismo para o capitalismo abrange do século XV ao XVIII, que aqui ele está levando em conta finalzinho da Idade Média, e tem alguns historiadores, um detalhe interessante, que só focam no capitalismo industrial, que seria, segundo a lógica marxista, um modelo assim de auge da luta de classes, de auge da mais-valia, né, a exploração do trabalho dos operários em troca de salários baixíssimos. Então, tem muitos historiadores, principalmente de um viés marxista mais conservador, que consideram que o capitalismo só chegou mesmo, né, a se firmar como sistema expropriador, manipulador, só no século XVIII, com a Revolução Industrial, certinho? Aí aqui diz assim, por isso que esse aqui coloca do século XV até o XVIII, beleza? Aí diz assim, acontecimentos históricos como a Reforma, o Renascimento, as grandes navegações, a formação do absolutismo e o nascimento da burguesia marcaram esse período e contribuíram para mudanças na forma de pensar o mundo, certo? Aí diz, no campo da tecnologia, algumas invenções foram fundamentais para as mudanças que ocorreram. As principais invenções para a mudança de pensamento foram, ele quer no campo da tecnologia, invenções que foram fundamentais para as mudanças que ocorreram. Aí ele diz, as principais invenções para a mudança de pensamento, nessa transição do final do mundo medieval e o mundo moderno, estendendo aí até a Revolução Industrial. Os mosquitos decidiram aqui iniciar um ataque, onde tem mosquito, eles vêm correndo atrás de mim. Eu e a minha filha mais velha, nós somos atrativas aos mosquitos. Eu queria entender isso. Estamos os 4. Aí meu esposo e a pequenininha, os mosquitos não pegam eles. Vocês que sabem de tudo aí, das ciências, me ajudem. Por quê? Sangue doce só pode. Porque eu e ela, meninas, mosquitos vêm assim, ó, vêm de fila. Ó, apareceram uns aqui, estão
bicando a minha perna. Eu vou pedir socorro aqui aos universitários, pedir um repelente, porque chega a estar... A chuva diminuiu, né? Aqui tem um monte de grama, aí os mosquitos aparecem de tudo que é canto. Peraí, viu que eu vou falar alto, senão vocês vão ficar... Olha, a maiorzinha já estava passando por aqui, né, atrás do repelente. É começar os mosquitos, ele já vem atrás. E me dela, ela já ia passando aqui, atrás do socorro do repelente. Tá cheio de mosquito por aí também, tá, Eline? Ô, Karine? Menina, aqui quando eles aparecem, pense nos monstros, mas vamos lá, já já eles saem. Arrochar repelente aqui, eles vão-se embora. Aquele repelente velho podre que mata o mosquito e mata quem passou também. Mas vamos lá, antes de ser morto pelo mosquito e pelo fedor do repelente, vamos no repelente que é mais vantagem. Bora lá, meninos. Então, questão 15. Questão 15. A 15 está pedindo, no campo da tecnologia, principais invenções para mudança de pensamento. Para mudança de pensamento. Coloca aqui na minha mão, por favor. Para mudança de pensamento, mas... Peraí, calma, que exagero, misericórdia. Obrigada. Mudança de pensamento. Qual foi a dúvida de vocês nessa, hein? Na 15. Qual foi a dúvida? Letra A, pólvora, papel e armas de fogo. B, imprensa, papel e bússola. Papel, pólvora e máquina a vapor. Imprensa, papel e descoberta do petróleo. Petróleo é lasca, né, minha gente? Petróleo, você só associa as questões de segunda revolução industrial, século XIX, né? Papel, bússola e pólvora. Gente, para mudança de pensamento, tem um aí que é batata. Qual é? Você não pode tirar de jeito nenhum. Qual é? Imprensa, né, gente? Porque por mais que ela não tenha se popularizado de imediato, a invenção da imprensa ela é um marco na questão de um paradigma para proliferar novas ideias no mundo moderno, muito embora pelo custo, né, não tenha se popularizado de imediato. Então, a imprensa aqui é certo, tem que estar. Aí você só tem imprensa no B de bola e no D de dado. Cadê? Qual foi a dúvida de vocês aí? Aí, entre B de bola e D de dado, imprensa, papel e bússola, ou imprensa, papel e descoberta do petróleo? Pelo amor de Deus, imprensa, papel e bússola, né? O papel dentro do padrão aí da revolução, porque veja, você tem no mundo antigo os pergaminhos, né, gente? A revolução do uso do recurso do papiro, de herança egípcia, mas essa revolução do papel, principalmente da celulose, gente, é algo muito recente na história. É do mundo moderno para cá, certo? E a bússola, por quê? Porque ela foi decisiva, fundamental, inquestionável para quê, gente? Para que se desbravasse novas áreas do mundo, ajudando o processo de quê? De localização dos navegadores. Então, isso foi fundamental para que os conhecimentos avançassem através dos contatos com novas culturas. Então, nesses dois casos aqui, a B é melhor. Entre B e D de dado, aqui a B é melhor. Certinho? Tranquilo? Aí vocês me pediram, deixa eu eliminar aqui, viu? Senão depois eu me perco todinha. Então, 132 já foi, 148 já foi, 15 já foi, aí 16 também, alguém pediu aí a 16, cadê a 16? 16 do Enem 2015, foi tu? Então vamos. Gente, foi pouco ainda, peraí, deixa eu pegar mais repelente. Mesmo com o repelente, ainda o ataque continua. Vamos lá. 16, diz assim, no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos, modestamente artesanal, que ele apareceu com um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever
ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, o intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades, Legoff, os intelectuais na Idade Média. Gente, Jacques Legoff é um recordista de aparições, é aquele cara que eu falei para vocês lá do movimento da nova história, dos análises no século XX. Ele aparece muitos textos dele. Ele está falando de um profissional típico das cidades, do contexto da Revolução Urbana. Aí diz que é um contexto urbano, com funções comerciais e industriais, mais ainda numa lógica artesanal, certo? Um ofício que se instalou nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Do que ele está falando na questão 16? Surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o quê? O que é que ele está falando aqui? O que é que vocês sugerem? Qual foi a dúvida nessa? Ficou entre B e C. A letra A chega, salta aos olhos, porque a letra A diz assim, apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. Bem esdrúxulo. Aí depois diz, B, relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Tem divisão do trabalho com o desenvolvimento urbano? Tem. Vamos para C. Importância organizacional das corporações de ofício, que seriam os trabalhadores dessas corporações de ofícios, certo? Aí gera dúvida. Progressiva expansão da educação escolar, não. E acúmulo de trabalho dos professores e eruditos, também não. Eu achei nessa questão que o texto do enunciado não combinou muito com os itens. Quem fez aqui deu uma boiada na maionese. Porque o que é que você vê? Você lê o fragmento de texto, você espera que ele esteja falando de um grupo específico. Aí, de início, você imagina, poxa, os monges copistas, mas eles foram mais fortes no período da Alta Idade Média, mas na Baixa Idade Média eles atuavam, mas eles não estavam no contexto das cidades, eles estavam nos mosteiros, né? Aqui está se falando dos indivíduos que começam a aprender a ler e escrever, começam a trabalhar em funções intelectuais a partir da evolução das universidades, que eu até, quando dei essa aula para vocês, eu pedi para vocês anotarem no caderno um crescimento do volume de indivíduos letrados a partir do avanço das universidades no continente europeu, mas mesmo assim eles continuavam sendo minoria da sociedade. Tanto aprendiam quanto ensinavam e desenvolviam atividades intelectuais numa sociedade onde essas atividades estavam nas mãos de uma minoria. Aí você fica esperando encontrar especificamente, né? Aí você vai para os itens, ele divaga um pouco. Mas o maior embaraço aqui, sua dúvida tem super a ver, Karine, são os itens B e C. Bora lá, todo mundo junto, analisando os itens B e C. Surgimento da categoria mencionada no período em destaque. É a categoria do indivíduo mais intelectualizado, que sabia ler e escrever, né? Que vai produzir algumas coisas, que vai aprender com as universidades, mas também vai evoluir a professor muito rápido numa sociedade na qual o volume de indivíduos letrados era muito pequeno. A B diz que o texto evidencia a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, e a letra C, a importância organizacional das corporações de ofício. Qual a melhor, a B ou a C? A B, por duas coisas. Primeiro, se você tivesse meio por fora do conteúdo, que não é o caso de vocês, você escolheria a B, por quê? Na dúvida entre dois itens, isso fugindo da questão de saber o conteúdo de maneira plena. Você escolhe sempre o mais geral, nunca o mais específico, como sempre eu digo, partindo do princípio que um dos dois itens que você escolheu é o certo, né? Porque se você, dos dois que você escolheu, não está o certo ali no meio, aí também não tem como você descobrir que os que você escolheu estavam errados. Mas partindo do princípio que um dos dois é o correto, você vai escolher sempre o mais global, o que abrange o maior número de características referentes ao enunciado, nunca o mais específico. Então, a C especifica a corporação de ofício. A B trata de um conceito geral de desenvolvimento urbano associado à divisão do trabalho. A divisão do trabalho ocorria nas corporações de ofícios? Ocorria. Ou seja, a D,
a B de bola é mais completa que a C. Então, por essa regra, você escolheria a B. Mas eu não quero aqui escolher por essa regra. Eu quero que você entenda o porquê, né? Veja, entre a B e a C, ele quer uma categoria mencionada no período de destaque no texto. O texto está falando de figuras que personificam o quê? Que personificam duas coisas. O quê? A questão da intelectualidade, a absorção do conhecimento e o ensino desse conhecimento. Né? O indivíduo letrado que emerge com essa expansão do racionalismo, do humanismo, do gosto pelas letras, que na Baixa Idade Média algumas fatias da sociedade vão obter, alguns por interesse de acúmulo de conhecimento e outros só para aparecer, como aquela questão que a gente fez do cara que comprou o livro só para suprir o buraco lá na estante dele, como instrumento de decoração, certinho? Então, nesse caso, as corporações de ofícios, o que é que a gente via nas corporações de ofícios? Você tem basicamente núcleos focados na questão da produção, certo? Produzir um determinado gênero, certo? E aí os produtores de um mesmo gênero se juntavam e formavam a corporação deles, que seria o quê? Uma pré-história dos futuros sindicatos, tentando ali articular os interesses daqueles responsáveis por desenvolver um determinado ofício. E aí tinham as oficinas, onde se tinha o mestre artesão, os companheiros, os aprendizes, mas o foco aqui era basicamente a questão do trabalho. Aprender o ofício por ver o outro fazendo, não é necessariamente um foco. Ah, professora, mas tinha a questão do ensino, tinha nas corporações. Mas a preocupação não era intelectual, é uma divisão do trabalho, onde você vai aprendendo o ofício porque você está vendo o outro fazendo. E aí, se você leva jeito para aquilo, você vai avançando naquela atividade. Mas o texto foca também na questão da intelectualidade. Então, entre os dois itens, o B também não está perfeito, mas ele se encaixa melhor porque ele fala de relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Só que essa divisão do trabalho, ela vai se dar como aí? Não só o trabalho mesmo físico de atuar como ensinador, né, de alguma ciência, de algum conceito, de alguma ideia, de alguma prática, mas também como absorvedor de conhecimentos, incluindo não só conhecimento braçal, como seria o caso das corporações de ofícios, mas o conhecimento intelectual também. Então, a B seria mais completa. Você vê que no Enem não é só a questão do conhecimento. Você tem que ter o conhecimento, porque sem ele você não sai do lugar, mas você tem que ir pegando essa manha, né? O que engloba melhor a ideia do enunciado, que às vezes você tem questões ruins, às vezes você tem questões horrorosas, que a pessoa que fez é quase uma mula, né? Mas você, mesmo mais inteligente do que o que aquela questão está propondo, você precisa acertar a desgraçada, porque você precisa pontuar e você tem que correr atrás ali das migalhas dos pontinhos para juntar tudo no final e conseguir sua vaga. Então, você tem que ir pegando a manha. Peraí, uma questão mais burra porque aqui ele tinha que ter ido um pouco mais além do que está na B, de falar de uma divisão do trabalho, porém dando ênfase também à questão intelectual, porque quando ele fala divisão do trabalho, você foca muito no trabalho braçal, por isso que alguns acabam correndo para as corporações de ofícios. Mas como a B traz uma possibilidade maior de abstração, de você juntar na divisão do trabalho, tanto trabalho braçal quanto a questão intelectual, ela se torna a melhor opção que o item das corporações de ofícios. Certinho? Entendeu, Karine? Entenderam? É aquela coisa que primeiro você tem que saber e tem que saber muito, como é o caso de vocês. Mas depois você tem que ir pegando o quê? As manhas. Você só vai acumulando as manhas, né? A técnica do negócio, tanto a manha para o que vai muito além, quanto para o que está muito abaixo, porque tem questão que é muito ruim, mas você precisa acertar também. Então, a gente está aqui, é para você acertar tudo, a boa, a ruim, a horrorosa, todas, certo? Mas aí você só vai se adaptando a isso, se acostumando com isso à medida que você vai resolvendo as questões. É por isso que eu digo, tem gente que fica, acompanha a aula, mas fica ali macetando, não faz os exercícios, passa de um livro para o outro. Ah, não, eu já vi o conteúdo. Sim, você já viu o conteúdo, é a primeira etapa, mas tem as outras que você precisa seguir, senão você não produz resultado no final. Então, nessa aqui, vocês viram que a B se encaixa melhor, beleza? Então, esse caso é qual? A 16, D de bola. Certinho?
Vamos mais. Vocês também me pediram a 31 e 38. Vamos para o bloquinho das 30. Subi um pouquinho aí. Vocês pediram 31 e 38. Quem foi? 120, Natália. Deixa eu botar aqui na lista 120. Tranquilo, coloquei 120. Não tem 27, não? 27. Tem. Chego janela. Tem, porque na sequência me passaram a 38, 31, 38, depois 17, 27, 37 e 39. Foi essa sequência, tá? Chego janela. Vamos lá. Na sequência dos pedidos teve também 38, a 38 e 31. Tá, vamos lá, as duas. A 31 diz assim: a respeito das relações entre o Renascimento e o cristianismo na Europa, os professores Francisco Falcon e Edmilson Rodrigues escreveram. Tem uma vírgula aqui que não existe. São historiadores brasileiros, né, que trabalham em universidades do Sudeste. Eu acho que o Falcon já se aposentou, né, porque ele já era velhinho há um tempo, agora então. Aí diz assim, escreveram: não buscavam os humanistas o caminho até Deus pelo desespero, como Lutero, e muito menos concordavam com o servo-arbítrio. Além disso, desaprovava a violência e os cismas, o que explicava por que grandes intelectuais se recusaram a aderir à reforma. Essa atitude dos humanistas, como Erasmo e Moros, Erasmo de Roterdã e Thomas Moros. Erasmo de Roterdã, autor da obra Elogio da Loucura, e Thomas Moros, autor da obra Utopia, que são clássicos do renascentismo, mas também discutem o quê? No caso do Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã, faz uma série de críticas aos abusos que vinham sendo cometidos pela Igreja. No caso do Moros, na obra Utopia, destaca o impacto dos descobrimentos e dos contatos dos europeus com o Novo Mundo. Mas você vê que muitos desses caras que fizeram parte do movimento humanista renascentista, eles não aceitaram a reforma porque não queriam uma ruptura assim tão drástica com o catolicismo romano a ponto de se criar uma nova religiosidade. Então, você tem aí alguns embates. Aí diz: essa atitude dos humanistas como Erasmo e Moros acabou por criar uma terceira via para a crise que se apresentava sob a forma de uma renovação das doutrinas e dos sentimentos diante do mundo. A utopia foi uma das representações dessa terceira via. Porque na utopia de Thomas Moros, ele propõe, né, o que seria um ideal de sociedade. Então, a vida em utopia, né? As propriedades sem cercas, as casas sem portas e sem janelas, né? As joias sendo utilizadas para enfeitar os porcos, as pessoas não sendo cativas da moda, não sendo cativas dos padrões impostos pela sociedade, certo? Então, ele vai criticar uma série de hábitos existentes na sociedade europeia, propondo que, na opinião dele, seria a ideia de uma sociedade ideal, certo? Aí ele coloca aqui no texto como uma terceira via. Nesse sentido, o luteranismo e o calvinismo, no que se refere à doutrina, são anti-humanistas, né? Porque o luteranismo e o calvinismo, eles não vão propor aí um paliativo, eles vão propor aí todo um discurso de retomada, né, ideológica, doutrinária, do que seria, na opinião deles, os princípios alicerçadores do cristianismo, que, segundo o movimento sugerido, esses princípios teriam se perdido com o histórico de avanço do catolicismo romano. Aí diz: as ideias apresentadas pelos autores no trecho acima a respeito do contexto das divergências teológicas do século XVI apontam para o fato de que, quais foram as dúvidas de vocês na questão 31, minha gente? A letra A diz: apontam para o fato de que as divergências, luteranismo, isso aqui a gente vai estudar segunda-feira. Luteranismo é uma doutrina em tudo oposta ao calvinismo, em tudo não, porque vocês vão ver na segunda que o calvinismo, ele partiu da base do luteranismo, mas aí Calvino vai acrescer, né, alguns debates específicos, como a teoria da predestinação, certo? Como a teoria do progresso econômico, como sinônimo do indivíduo ser predestinado para a salvação, ser escolhido por Deus para a salvação. Então, o calvinismo nasce do luteranismo, mas acaba estabelecendo alguns ingredientes analíticos e interpretativos bem peculiares. Beribola, renascimento deve ser interpretado como pertencendo à teologia católica? Não, o renascentismo ele vai ser
pautado na ideologia do humanismo, mas ainda assim se utilizando de quê? Se utilizando de uma série de temas, certo, que eram caros para a igreja também, né? Muitos temas religiosos, muitos temas bíblicos, inclusive nas pinturas e nas esculturas. Se de caso, o humanismo não caracterizou apenas os reformadores protestantes? Não, apenas não. Os reformadores protestantes, eles fazem uso de uma série de debates humanistas, mas eles acabam criando aí um caminho próprio, como os humanistas também. Dessas três, A, B e C, a C é a melhor até agora. Dedidado diz, Reforma Protestante se opôs às ideias do classicismo grego? A Reforma Protestante se opôs? Não, a Reforma Protestante vai fazer uso de algumas dessas ideias, mas não fica só nisso, certo? Tentando resgatar aí algumas visões clássicas da Antiga Grécia, certo? Principalmente no sentido de valorizar o humanismo, mas não o humanismo pelo humanismo, mas um humanismo que resgatasse valores ligados aos seres humanos, porém subordinados a um resgate dos princípios religiosos cristãos. Letra E, utopia foi um movimento de reafirmação das doutrinas anglicanas? Nada a ver. O anglicanismo foi uma feição da reforma religiosa específica da Inglaterra com uma peculiaridade. Foi um movimento reformista organizado por um rei da dinastia Tudor na Inglaterra, o rei Henrique VIII, certo? A utopia não foi um movimento de reafirmação das doutrinas anglicanas, mas foi uma obra literária típica do Renascimento, inspirada nos tais descobrimentos no Novo Mundo, especificamente na América Latina. Nesse caso aqui, a melhor resposta da questão 31 é C de casa. Certinho? Quem pediu a 38? A 38, ela diz assim, vocês fizeram a 38, fiquei confusa nela por ter conceitos de luteranismo, calvinismo e reforma, porque a gente não estudou ainda. Mas os conceitos que ele traz aqui são bem básicos, aí dá para a gente explicar de maneira mais rápida, entendeu? Mas a gente vai aprofundar na segunda-feira, beleza? Travou, Natália, no anglicanismo. O anglicanismo foi uma das versões do movimento reformista do século XVI. Foi típica da Inglaterra e tem aí o viés político do rei da dinastia Tudor, Henrique VIII, certo? E aí, por conta disso, você vê que boa parte dos fiéis que aderiram ao movimento reformista na Inglaterra, eles aderiram à visão do calvinismo, que começou na França e depois chegou ao seu auge na Suíça, certinho? E foi a tendência, não foi a primeira, mas foi a que mais se proliferou, e aí os calvinistas ganharam nomes peculiares na Europa, né? Na Inglaterra foram chamados de puritanos, na Escócia de presbiterianos, na França de huguenotes, porque a tendência calvinista foi a que mais se espalhou pelo continente europeu. Mas na segunda-feira eu vou aprofundar e vocês vão entender melhor, certinho? Aí a 38 diz assim, a charge a seguir satiriza o padrão de beleza durante o renascimento cultural. Eu não consigo enxergar isso aqui. Agora melhorou. Amo minha beleza farta e curvilínea. Ser musa renascentista não é para qualquer um. Para qualquer uma, filhinhas. Ah, tá. Tá valorizando as versões mais volumosas da figura feminina no Renascimento. Só que aqui de maneira satírica. Bota uma personagem bem fortinha, bem gorduchinha, justamente para mostrar como os padrões de beleza, né, como as visões do que é bonito e do que é feio dentro da percepção social dos indivíduos, ela varia ao longo do tempo. Aí diz, sobre o conjunto de ideias e concepções que marcaram o Renascimento, é correto afirmar aqui tenta estabelecer um debate histórico-sociológico. No Enem, eles fazem muito isso com algumas interpretações de imagens e de textos, certo? Por quê? Porque a parte difícil de sociologia no Enem, eu não digo nem difícil, mas que dá um pouquinho mais de trabalho, como nas questões de história, é a parte quando eles usam os teóricos, né? Aí articulando o raciocínio sociológico, que a gente vai chegar logo, o alicerce com Karl Marx, Comte, Emile Durkheim e Max Weber, esse quarteto, ou então algumas variáveis desses pensamentos articuladas a pensadores mais contemporâneos, inclusive da sociologia brasileira, certo? Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, que aí a gente comenta nas últimas aulas do ano, já fazendo ponto com tudo que a gente aprendeu, né, ao longo do ano.
Mas as outras questões que falam de pensamento sociológico, pelo amor de Deus, é tudo coisa muito básica, certo? Visões mais preconceituosas, aí a ideia de gordofobia, homofobia, né, xenofobia, pelo amor de Deus. Aí essas questões, tenha fé em Deus, né? Vocês acertam com muita facilidade. Mas aí nessas eles misturam com história, com filosofia, para ter um pouquinho de conteúdo, senão fica muito nos achismos e o Enem não é para achismos, né? É para trabalhar conteúdos, né? Essa grande polêmica. Porque se for para trabalhar o que a gente acha, eu acho uma coisa, a Natália acha outra, a Luana acha outra, a Karina acha outra, a Jéssica acha outra, e nem por isso o que uma acha está errado e o da outra está certo. Então, não é para achismos, é para conteúdos exigidos e visões de determinados autores, não são as nossas visões, senão daria um rebuliço desgraçado. Aí, sobre o conjunto de ideias e concepções que marcaram o Renascimento, ou seja, ele pega essa ideia e esse debate do mundo contemporâneo, fazendo uma ponte com o renascentismo do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Aí diz, associando essa ideia ao renascentismo, nós poderíamos levar em conta o quê? Certo? Letra A. As ideias dos filósofos renascentistas tornaram-se populares, influenciando movimentos revolucionários. Esses ideais seriam retomados no século XIX pelos pensadores socialistas. Os pensadores socialistas do século XIX retomaram as ideias dos filósofos renascentistas de jeito nenhum. Os filósofos renascentistas estão discutindo uma visão de humanismo, de antropocentrismo, muito antes da Revolução Industrial. Os pensadores socialistas do século XIX, eles vão levar em conta o quê? Os impactos do industrialismo. Você não pode comparar uma coisa com a outra, um movimento com o outro, se na época do renascentismo a Revolução Industrial não tinha ocorrido ainda, então não tinha como eles discutir uma coisa que ainda não existia. Certinho? Outra coisa, as ideias dos filósofos renascentistas tornaram-se populares? Não necessariamente. As ideologias renascentistas, elas são ideologias muito ligadas a setores elitizados do período, principalmente setores burgueses, já que nós falamos de uma grande maioria da sociedade ainda de analfabetos. B de bola, os pensadores do Renascimento recuperaram ideias da antiguidade clássica, correto? É tanto que o renascentismo, o nome renascimento, é justamente o novo nascer dos princípios oriundos lá do pensamento greco-romano, perfeito. Agindo de acordo com as orientações religiosas da Igreja Católica Romana? Não. Muito embora se utilizasse temáticas religiosas, mas não está se agindo de acordo com as orientações religiosas da Igreja Católica Romana, mas inclusive em muitos aspectos questionando várias dessas orientações. Se de casa, a Igreja Católica, como principal compradora de obras dos artistas, se tornou uma defensora dos ideais renascentistas, principal compradora de obras desses artistas? Não, muito embora vocês saibam que alguns papas, alguns clérigos chegaram a patrocinar diversas dessas obras, mas em linhas gerais a Igreja se tornou conhecida pelas perseguições a várias dessas obras nas décadas subsequentes com a Contra-Reforma Católica. Certinho? Dedidado, o Renascimento contribuiu para o reforço de valores humanistas em toda a Europa? Sim, em toda a Europa. Agora, em algumas partes em maior grau, em outras partes em menor grau. Esse pensamento humanista, por exemplo, dentro da Itália, ele teve uma força. Se você pega nos Países Baixos, ele teve outra, na Península Ibérica teve outra, mas em linhas gerais, os ideais humanistas se espalharam pelo continente europeu? Sim. Por toda a Europa? Sim. Agora, os níveis dessa difusão foram variáveis. Letra E. O Renascimento como movimento intelectual provocou uma ruptura na Igreja, dividindo a partir de então em ortodoxa e romana. Minha gente, isso foi o cisma do Oriente, mas o cisma do Oriente foi no século XI, 1054, você tem que lembrar que foi bem antes. O renascentismo, 300, 400 e 500, séculos 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Esse processo do cisma é anterior, não se encaixa. Então, nesse caso, você vê que é um debate que se encaixa melhor em qual letra? D de dado, certinho? D de dado. Na sequência, vocês me pediram 17, 27, 37 e 39. Vamos mais? 17, 37, 27 e 39. Vamos misturar para não ficar parecendo que a gente pegou uma coisa só, vamos fazer uma mistureba aqui, porque de repente se foi dúvida, eu não lembro mais de quem foi, mas de repente se foi de uma pessoa só, não contempla só essa pessoa, né? Então vamos dar uma misturada. Então vamos lá, vamos logo para 37.
37, a gente mistura 27, aí volta para 17 para dar uma embaralhada aí. Beleza? Então, bora lá. 37, 37, 37. Essa que começa, só para mim nasceu Don Quixote, plá, 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 só para mim nasceu Don Quixote. Aí diz assim, se está falando Don Quixote, então é Miguel de Cervantes, né? Um dos clássicos da Renascença espanhola. Aí diz, só para mim nasceu Don Quixote e eu para ele. Ele para praticar as ações e eu para as escrever. A contar com pena de avestruz, grosseira e mal aparada, as façanhas do meu valoroso cavaleiro, porque não é carga para os seus ombros, nem assunto para o seu frio engenho, e a esses advertirás, se acaso chegares a conhecê-lo, que deixe descansar na sepultura os cansados e já apodrecidos ossos de Don Quixote, pois não foi outro o meu intento, senão de tornar aborrecidas dos homens as fingidas e disparatadas histórias dos livros de cavalarias, que vão já tropeçando com as do meu verdadeiro Don Quixote e ainda hão de cair, todos sem dúvida. Ah, tá. Aqui já é na parte final do livro, né? Já é na parte final, né? Já é o desfecho. Aí diz, sobre a obra em questão, é correto afirmar que Don Quixote de la Mancha, certo? O indivíduo que ficou doido de tanto ler poemas da cavalaria medieval, que tinha aqui o seu amigo fiel escudeiro Sancho Panza, sempre lutando para chamá-lo à razão, e ele sempre delirando e achando que estava vendo o que ninguém mais via, sempre se achando genial. Seria um contraponto, Don Quixote representando a ideia de medievalidade e Sancho Panza representando a ideia de quê? De modernidade, o conceito do mundo moderno. Sobre a obra em questão, é correto afirmar que, pense nos itens grandes. Qual foi a dúvida de vocês nessa? Que questão é essa? 37. Quais foram as dúvidas de vocês? Sobre Don Quixote diz, letra A, Don Quixote é um homem de valores de cavalaria. Tá, correto. Instituição, até aí tá correto, ok? Todo mundo viu? Até aí tá correto. Valores de cavalaria, tranquilo. Bora pra frente, vamos lá interpretando. Que inclusive aí quem não fez pode fazer agora. Instituição típica da modernidade ocidental. Ah, minha gente, cavalaria, instituição típica da modernidade ocidental, instituição típica do medievo, associado à ideia do nobre guerreiro, cavaleiro. Aí já tá errado. Com suas aventuras tragicômicas, aí tá certo. Fruto de suas leituras, tá certo. Que vão do heroísmo à ingenuidade, tá certo. Caracterizando a sensibilidade do homem moderno. No caso aqui, seria de um homem o quê? Medieval. Mais ligado à ciência e à experiência em oposição ao primado da fé. Aí tem essa mistura, realmente, Sancho Panza, Don Quixote. Ele mistura acertos com erros aqui, né? B de bola, o homem medieval representado por Don Quixote, correto. Considera a cavalaria a instituição típica do período, símbolo dos valores cristãos, como a fé, a honra e a justiça, e vê na Guerra Santa a forma de propagar esses valores em defesa do mundo que crê nas lições dos livros sagrados, sem duvidar das verdades tradicionais. Essa gera dúvida, não gera? A gente já eliminou de cara. A B, se eu pensar em você resolvendo, aí eu vou pensar, não, aqui o aluno fica com um pouquinho de dúvida. Aí deixa ela aí, se você está na dúvida, você já eliminou de cara A. C de casa, a figura trágica de Don Quixote é a representação do homem do mundo antigo. Oh, gente! Do homem da transição do medievo para o mundo moderno, inculcado com ideias que ele trouxe do medievo, mas já sendo pressionado pelas lógicas racionalistas do mundo moderno. Aí essa também você elimina mais fácil. Ou seja, aquele que considera a guerra como missão a fim de louvar os deuses e transformar as ações em mitos. Louvar os deuses? Atender às prerrogativas de um ideal de nobreza que veio do período medieval, condenando a injustiça e as civilizações frágeis, o que possibilita localizar o texto no final da antiguidade. Então, de cara, você eliminou o quê?
A e a C. D dado. Cervantes cria Don Quixote, o cavaleiro andante, um fidalgo cujas proezas o tornam inadequado à época moderna. Até aí está perfeito. Ou seja, ele está no mundo moderno, no início da ideia do mundo moderno, influenciado pelo renascentismo, mas ele pensa e enxerga esse mundo com os óculos do medievo. Até aqui tá bom. Marcando o limite entre o heroísmo e a fantasia, perfeito? Pois não só aspira uma missão purificadora do mundo, porque ele se vê como um guerreiro que vai eliminar os perigos, as mazelas desse mundo, como acredita nela e revela que na passagem do homem medieval para o moderno, a cavalaria era algo ultrapassado. Revela essa ideia, mas não por causa do Don Quixote, mas por conta de quem? Do Sancho Panza, que no final revela que tudo aquilo que o Don Quixote via era delírio da cabeça dele, que na prática não estava acontecendo. Essa até agora é a melhor de todas, mas eu quero lhe explicar, porventura, para alguém que teve dúvida na B de bola, porque não poderia ser. Mas até agora a D de dado tá bem perfeitinha. E a letra E. O texto de Cervantes nos conta a aventura de um fidalgo que, por meio da leitura de livros da cavalaria, torna-se um cavaleiro. Uma personagem identificada com os valores medievais. Até aí tudo bem? Sim. De guerra, honra e justiça, mostrando como na Idade Moderna esses valores são importantes e ainda têm lugar e guiam a ação e a consciência do homem. Não, é justamente para mostrar que esses valores não teriam mais valor e que agora existiria um novo paradigma de mundo que seria o mundo moderno, racionalista, humanista. Então essa também vem toda certinha até o meio, mas o final imprestável. A D está bem bacana. Agora me digam por que a B de bola não se encaixaria. Na primeira leitura você fica meio assim, na dúvida. A figura trágica de Don Quixote, a representação do homem do... Não. O homem medieval representado por Don Quixote considera a cavalaria a instituição típica do período, símbolo dos valores cristãos como a fé, a honra e a justiça, e vê na Guerra Santa a forma de propagar esses valores em defesa do mundo que crê nas lições dos livros sagrados, sem duvidar das verdades tradicionais. O homem medieval representado pelo Don Quixote. O Don Quixote representa esse homem que está entrando na Idade Moderna, mas que ainda pensa, raciocina e enxerga o mundo com os óculos de quê? Do medievo. Do medievo. Ah, por que ela gera confusão? Porque ela tem um detalhezinho no começo e depois ela vai seguindo certinho e você fica confusa. A B de bola. A B de bola. Ele não é um homem medieval, ele é um homem do início da Idade Moderna, atormentado por visões de mundo que se traz de onde? Do medievo. E aí esse homem moderno, ele está preocupado em propagar valores em defesa do mundo e crer nas lições do livro sagrado da Bíblia sem duvidar de verdades tradicionais. Não, esse homem moderno está duvidando das verdades tradicionais, mas ainda não consegue se desvincular de quê? Das influências do medievo. Aí, nesse caso, entre a B e a D, que eu acho que são as únicas que atrapalham um pouco mais vocês, a D está muito mais completa. Beleza? Então, nesse caso aqui, quem pediu a 37, a D de dado se encaixa, melhor, certo? Mas vocês também pediram 39, pediram 27, 39, 27, 17, depois pularam para 77. Vamos dar uma misturada aqui. Uma daqui e outra do bloco das 70, certo? Então, vamos misturar 39, 77, 27 e 17. Vamos fazer esses dois bloquinhos aí, essa mistura. Ah, quem foi? Esse tipo de observação deve ser da Natália. Deixa eu ver aqui, de uma das Natálias. Cadê? Travou, tá jóia, eu tô com raiva. Não foi, julguei indevidamente, tá vendo? Toma, foi a Jéssica que disse que eu tô com raiva. Professora, 39 não tá na lista que você passou, não. 39 tá na lista, não. Não entendi, Karine, me ajuda a entender melhor meu cérebro.
Professora, da 38 pula para 65. 38 pula para 65, onde? Tem que desenhar, que meu cérebro já está a passos de lesma. 38 pula para 65, 39 é reforma. Então sai, 39. Não, 39 não. Tá, entendi. 39 não, tá, pulei. Aí depois, 39 não. Uma perguntinha minha lá em cima. Cadê, Natália? Repete, filha, porque eu já não estou vendo mais. Natália. Em qual trecho do recorte dá para justificar bem o finalzinho da D? Da D dessa que eu falei agora, Natália? Em qual trecho dá para o finalzinho da D? Pois não só... Peraí, deixa eu ver, viu? 37, finalzinho da D. Pois não só aspira uma missão purificadora do mundo, como aceita nela, acredita nela, meu pai, e revela, que na passagem do homem medieval para o moderno, a cavalaria era algo ultrapassado. Quando é que ele revela isso? Na obra, porque só no texto não dá para você perceber isso, você tem que ter uma noção da obra. Quando é que ele revela? Quando Sancho Panza, ele começa a dar um saculejo no Don Quixote. Assim, é que eu tô meio assim, eu tô meio assim, Mas tem que ir, já tá na hora. Vai lá, desligue que já tá no horário. Então, veja, Natália Neves. É que tem uma parte da obra que eu estava até comentando com vocês, que o Sancho Panza tenta dizer para ele, meu filho, aquele moinho de vento não é um gigante, ali não é um gigante, é um moinho de vento, ali não é um exército que está ali perseguindo, ali são um monte de cabras no pasto. Então, o Sancho Panza, ele tenta fazer isso, inclusive mais de uma vez, tenta dar aquela chacoalhada, dizer, pelo amor de Deus, para com isso, não é isso que você está vendo, mas você vê que o Don Quixote insiste nos seus delírios até a morte, ou seja, tenta se mostrar aqui que boa parte do mundo moderno, dos homens modernos, eles não conseguiram se desvincular do pensamento medieval, né, e morreram com esse pensamento, enquanto outros tentaram propor um viés de análise, um viés de interpretação diferente. Certinho, entendeu? Meu Deus, 9h31. R$39 não, né? Aí vocês querem o quê? 77. 77 que tá aqui na lista. Interessa? 27? 27 aqui interessa? 27, 77? 27 e 77. Não vou conseguir fazer as duas, mas vamos lá. 27, 77, 27, 77, 27, 77. Espera aí que eu perdi a questão. Bora, minha filha aparece. 27, 77. 27 está em que página, Lu? Veja aí. 27. Tá. Que página, Luana? 52. 52. Chega a 27. Passei, peraí. 27, vamos, minha filha, 27. Olha, essa que começa assim, produzir e divulgar livros em Portugal, é essa? Vê aí, Luana, é essa? Pronto, vamos a ela. O que foi que vocês tiveram dificuldade? Eu lembro que essa 27 teve mais de uma pessoa pedindo ela. O que é que ela tem de tão esdrúxula, essa questão 27? Entre A e D, a Natália entre A e C. Beleza. A e D, A e C. Então, vamos lá. A, C, D, a maior parte da questão, né? Vamos lá. Repare, a questão diz assim. Deixa eu anotar aqui. 27. Pronto. Ok. Ela diz assim. Produzir e divulgar livros
Produzir e divulgar livros em Portugal no século XV estava longe de ser uma tarefa tranquila. Em 1451, no mesmo ano em que Johannes Gutenberg revolucionava a Europa com a prensa mecânica, o rei Afonso V promulgava um alvará mandando queimar livros falsos ou heréticos, porque em Portugal a Inquisição estava a todo vapor, né, tentando deter o avanço dos, aspas, hereges, né, dos opositores do modelo católico romano, difundidos ainda como manuscritos, né, porque esses livros ainda estavam à mão, né, a impressão deles vai vir bem depois. Foi sob este clima de forte repressão cultural que o país adotou a tipografia por volta de 1490. Durante o reinado de Dom Manuel I, o ofício ganhou impulso graças à ação empreendedora de Valentim Fernandes, um alemão de nome lusitano. Essa expansão, porém, não significou o fim da repressão, certo? Ou seja, tenta-se adequar algumas técnicas de produções tipográficas, mas ainda assim não era algo acessível à maioria da população e ainda assim se tinha uma forte repressão, inclusive queimas de livros por conta da Inquisição. Aí diz, a censura, a publicação de livros no Império Português do século XVI, no contexto da expansão da arte tipográfica na Europa, se explica pelo fato, a censura e a publicação de livros. Isso está relacionado a quê, minha gente? A C e D. A letra A diz, está relacionada à difusão das ideias humanistas através de obras de grande tiragem produzidas por... Você não tem obras de grande tiragem. Eu lembro que eu disse isso na aula porque eu sabia que vocês iam encontrar, mas vocês só entendem mesmo o que eu disse quando você vai para as questões. Você não tem nenhuma no continente europeu obra de grande tiragem no início da Idade Moderna, porque você não tem essa popularização da imprensa ainda. Sacou? Nada, nenhuma, nem essa, nem nenhuma. Aí diz assim, difusão das ideias humanistas, tudo bem, obras de grande tiragem nenhuma, produzidas por escritores renascentistas portugueses, como Camões, Gil Vicente, feroz opositores da doutrina católica. Não é que eles eram opositores da doutrina católica. Gil Vicente é um ícone de quê? Que eu pedi para vocês anotarem naquela aula de Renascimento, dos autos, certo? Que destacavam basicamente histórias bíblicas, o nascimento de Jesus Cristo, a visita dos Reis Magos, só que numa linguagem popular e encenado como peça teatral, certo? Mas propondo um catolicismo de linha popular. Entenderam por que não pode ser a A? Entendeu? Porque não pode ser A. Aí vamos para B, vocês não tiveram dúvida. C, criação da tipografia, expansão da arte tipográfica na Europa, século XVI, e a censura em Portugal. C de casa, criação da tipografia ser avaliada pelo Tribunal do Santo Ofício como ameaça ao domínio ideológico católico na Península Ibérica, já abalado pela forte presença religiosa islâmica, A questão está falando do século XVI, essa forte presença islâmica já tinha acabado. No século XV, você tem a expulsão dos muçulmanos da última área na qual eles se encontravam, que era o sul da Península Ibérica, mais precisamente o território da Espanha, com ênfase em Granada, que foi o último núcleo, certo, de expulsão dos muçulmanos depois do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Século XV, aqui a questão está pedindo século XVI. Entendeu por que não pode ser essa? Outra coisa, a tipografia, uma ameaça ao domínio ideológico católico na Península Ibérica? Não a tipografia em si, porque foi um mecanismo que até a igreja chegou a utilizar. Mas a igreja vai considerar como inimigas as obras tipográficas que fossem produzidas dentro de ideais humanistas, antropocêntricos e que fizessem oposição à igreja. Estas sim vão ser alvos de perseguições. D de dado foi a outra sugestão. Se explicaria esse cenário pelo fato de que a nova tecnologia ser vista pelo Estado português de forma ambivalente, tanto como revolução cultural, quanto como instrumento de subversão dos princípios morais da sociedade civil e religiosa. Ou seja, veja, podia ser vista como algo a ser útil para a fé na divulgação do pensamento religioso, mas também como instrumento de divulgação do pensamento herético. E aí as obras que fossem consideradas como heréticas, essas sim seriam o quê? Essas sim seriam alvos de perseguições e destruições. Deu para entender, Natália? Essa, Luana, deu para entender? Agora, realmente é enjoadinha, mas agora deu, né? Então, 27 é o quê? D de dado. D de dado. Gente,
9h38, tenho que entregar o recurso, certo? Agora, olha, amanhã vai ser feriado, mas amanhã eu tenho que mergulhar com tudo na entrega dos módulos de vocês. Eles já estão prontos, a turma de segunda-feira, o pessoal vai entregar os da semana que vem a partir de quarta-feira. Mas as turmas de segunda, a turma de segunda, como fica no meu cuidado de desenrolar, o módulo já está pronto, né? As caixas já estão prontinhas, já está tudo certinho. Aí amanhã, logo cedo, eu tenho que começar a correr atrás disso, das embalagens, das etiquetas, de tudo, do pessoal para entregar. Então, eu vou me dedicar bastante a isso, porque eu quero, até o meio da semana que vem, já ter entregue de todo mundo, certo? Então, eu vou mergulhar nisso aí amanhã. Pronto. A Luana, o endereço. Veja, os meninos botaram aí no WhatsApp as regrinhas. Isso eu deixo com eles. Eu fico mais com essa parte dos cuidados com vocês e dos conteúdos. Aí tem as regrinhas de não sei o quê, dos pagamentos, do envio do papelzinho. Aí pode mandar para eles. Agora, o que é que acontece? Vocês vão mandar para eles lá as comprovações, as coisas, as técnicas todas lá deles, que eu não sei nem como é que vai funcionar. Aí certamente eles vão pedir o endereço. Só que aí vocês fazem assim, vocês mandam, só que na hora que vocês mandarem, mandem um zapzinho para mim, porque o mês passado aconteceu isso. Teve uma menina que recebeu semana passada, eu não sabia. Por quê? Porque ela mandou para o Ricardo o endereço e o Ricardo nunca me mandou, esqueceu. Aí a pobre ficou sem e ficou calada. Então, faça aí as regras todas, mas na hora que você passar, me acrescente e mande para mim, porque aí na hora que você mandar para mim, quem vai entregar as turmas de segunda-feira, todas as entregas ficam por minha conta, tanto a entrega quanto fazer o módulo, eles estão providenciando das outras turmas, vai começar a impressão de vocês, já está pronto, certo? Então, na hora que você for passar para eles, mande uma copiazinha para mim, eu só quero saber o endereço, porque aí eu vou passando para o cara e o cara vai começando a entregar, tá bom? Porque eles, às vezes, esquecem, né? Como ela ficou calada. Tem gente que é mais paciente, né? Se fosse a Karine, ela já tinha me dito no mesmo dia. No instante o módulo chegava. Mas se for uma pessoa assim, muito paciente, não chega nunca, certo? E eu ainda perguntei para ele, eu disse, Ricardo, essa menina, ele, eita, foi mesmo, ela mandou para mim logo no começo. E eu esqueci, ó. Viu? Então, quando for passar, me faça essa caridade, mande para mim uma cópia, só para eu pegar o endereço e anotar para mandar para vocês, viu? Então, amanhã eu vou acordar cedo para desenrolar esse negócio do módulo. Karine já tinha vindo buscar, não era, Karine? Viu? Então, me ajudem nisso. Vão passando. Toda vez que vocês passarem, passa uma cópia para mim, que o que me interessa é só saber onde é que é para mandar, para você não ficar com o módulo atrasado. E aí, a parte financeira, técnica, eles resolvem. Tá bom? Gente, vou entregar, viu? O Zoom que ele vai usar. E agora eu não sei. Eu vou ver como é que vai ficar a programação do dia amanhã. Se der alguma vaga, eu boto outro plantão. Fiquem de olho no Zap, viu? Porque aí eu boto para resolver mais questões aqui, tá bom? Marque aí para mim, por favor, onde a gente parou. Nós paramos na 68, foi? Não, 27. 27. Aí faltava a vizinha, uma vizinha aqui a 39. Não, 39, parece que desistiram. A 17. 17. No próximo a gente começa pela 17. Tá bom? Aí amanhã, se eu ver que sobra um espaço, eu encaixo vocês para tirar mais dúvidas, tá bom? Marca aí, Jéssica, Luana, Darlene, Socarine. Viu, meninos? Vai dar tudo certo. Beijo. Deixa eu devolver aqui a propriedade alheia. Amanhã a gente se fala. Viu? E vão mandando os enderecinhos para eu ir enviando os módulos de vocês. Que aí na segunda, quem quiser já está com o módulo na mão. Beijão, boa noite. Fiquem com Deus, durmam bem.